Você sente que falta algo, mesmo cercado por pessoas, mesmo com conquistas, mesmo quando tudo parece estar bem. Lá no fundo existe um eco, um vazio, um grito abafado que você não sabe explicar, mas sente. E esse grito tem raízes, tem história, tem origem em um lugar que muitos evitam olhar, a relação com a sua mãe. Não para acusar, não para julgar, mas para entender. Porque o que não é compreendido se repete, e o que é negado te controla por trás do espelho. O que é a ferida materna? É o buraco invisível deixado por um amor que faltou, ou por um amor que existiu de forma condicional. É a carência disfarçada de força. É o medo de ser abandonado mascarado de independência. É a urgência de agradar, porque lá atrás você aprendeu que só seria visto se fosse bom. A ferida materna não precisa vir de abusos evidentes. Às vezes ela vem do excesso de cuidado, da superproteção que sufoca, da ausência emocional disfarçada de presença física, do amor que exigia desempenho, da comparação, do silêncio, do olhar que dizia: você não é o suficiente. A alma aprende a se cortar sozinha. A criança que você foi aprendeu a se moldar, a caber nos moldes da aceitação, a se calar para não perder o pouco de afeto que recebia, a esconder sua raiva, sua verdade, sua dor. E essa criança ainda está aí, dentro do adulto que questiona tudo, que se sabota nos relacionamentos, que sente medo de dizer não, que desconfia do amor, que exige perfeição de si mesmo, que se sente culpado por priorizar sua própria paz, porque em algum momento você acreditou que cuidar de si era trair quem te criou. O corpo lembra. Você pode ter esquecido conscientemente, mas o seu corpo não esqueceu. A tensão nos ombros, a ansiedade no estômago, a angústia que chega sem aviso. Tudo isso são rastros somáticos de uma dor emocional antiga. Seu sistema nervoso ainda vive no modo sobrevivência. Ainda age como se fosse perigoso ser você, porque um dia, ser você mesmo significou perder amor. Jung chamava de individuação. Jung não falava em cortar laços, mas em transcendê-los. Ele dizia que o processo de individuação exige atravessar a sombra da figura materna internalizada, aquela voz que vive em você, mesmo que ela já não esteja mais presente. Aquela parte que diz: você não pode, você deve, você não merece. É preciso reconhecer essa voz, olhar para ela de frente e decidir com firmeza: essa voz não é minha, não me define mais. Porque maturidade emocional não é odiar os pais, é libertar-se do peso de ainda precisar deles para existir. Dê voz à raiva. Sim, você tem raiva, e tem medo dessa raiva, porque te ensinaram que raiva é feia, é errada, mas a raiva é o primeiro passo da cura. É a faísca que mostra que algo dentro de você cansou de aceitar menos, que algo em você grita: chega de mendigar amor. Você não precisa mais obedecer àquela lealdade inconsciente que te impede de crescer. Você pode amar sua mãe, e mesmo assim se separar emocionalmente dela. Você pode agradecer o que houve, e ainda assim não repetir. Você pode romper sem odiar, pode amar sem se anular. O amor que faltou moldou seus limites. Você percebe o quanto ainda tenta provar que é suficiente? A cada escolha, a cada relacionamento onde você aceita migalhas, a cada projeto que você sabota antes de concluir. Não é preguiça, não é falta de força. É lealdade inconsciente a um padrão aprendido cedo demais. Se eu for demais, serei rejeitado. Então você se limita, se encolhe, se adapta. Mas isso precisa acabar, porque ninguém vai vir te salvar e ninguém deveria ter esse poder. A cura começa. Quando você decide parar de se trair, você precisa se tornar aquilo que um dia esperou dos outros. Precisa ser o colo que faltou. A voz que diz: vai, você consegue. A presença que valida seus sentimentos. O abraço que não julga sua dor.
Você precisa se tornar sua própria mãe. Não aquela idealizada, mas uma versão interna que ama com liberdade e não com cobrança, com verdade e não com controle. Porque a cura não é apagar o passado, é criar um novo futuro onde você finalmente se pertence. O que acontece? Quando você cura, você para de repetir padrões, para de procurar amor onde só existe carência, para de dizer sim quando o corpo inteiro grita não. Você começa a se escutar, começa a confiar em si, começa a construir vínculos por escolha, não por necessidade. Você para de se encaixar e começa a existir. E nesse ponto, ninguém mais te manipula, porque o vazio que existia foi preenchido por você mesmo. Finalize com verdade. Você vai se curar, não porque alguém te curou, mas porque você decidiu nunca mais se abandonar. E quando essa decisão é feita, nenhuma ausência, nenhum trauma, nenhuma dor passada tem mais poder. Porque finalmente você entendeu. Seu passado explica, mas não manda mais em você.